Olá, família Evangelizar, que alegria! Estamos começando o programa Hora Boa, na minha e na sua, na nossa TV Evangelizar. Hoje, quarta-feira, é um dia que nós falamos sobre o autismo. Sim, levamos informação, levamos conhecimento a tantas famílias, mais de 2 milhões de brasileiros tem o espectro autismo. Então, nós temos esse propósito, essa missão aqui de todas as quartas-feiras, ajudar essas famílias. Mas nós temos também notícias, variedades e muito mais. Por isso, roda a vinheta. É o seguinte, no programa de hoje, nós vamos falar sobre os riscos do uso excessivo das telas entre essas crianças que trazem esse espectro, crianças que têm, no caso, o autismo. Estudos apontam que a superexposição pode intensificar comportamentos repetitivos e dificultar também no desenvolvimento e na comunicação dessas crianças. Por isso, nós vamos agora conversar com o neuropsicólogo Antônio Dornelles. Olá, Antônio, seja bem-vindo ao programa Hora Boa. Olá, tudo tranquilo? Um prazer estar com vocês aí. Bacana. Antônio, vamos lá, né? Quais são os principais riscos, no caso do uso excessivo de telas, para esse grupo de crianças, no caso do espectro do autismo? Então, a gente percebe o desvio das funções cognitivas. Isso a gente vai estar falando aí da atenção, né? Uma atenção seletiva, atenção compartilhada e uma atenção alternada. Isso também vai interferir também na memória. A memória ela é estimulada. Então, quanto mais estímulo a criança tiver, e lembrando que o cérebro não está preparado para isso nessa primeira fase de infância, é muito prejudicial também para a saúde mental, né? Ô Antônio, e como que você tem percebido as famílias? As famílias têm se conscientizado desse risco? Porque, assim, o uso das telas, o uso do celular, do tablet, enfim, já tem um grande risco para as crianças em geral. Mas nesse contexto do espectro do autismo, as famílias têm se conscientizado desse risco? A conscientização parte de uma boa psicoeducação, como a gente fala, né, no meio do espectro. Quanto maior a informação, existe muito mais estimulação de outras formas, certo. E não só a partir das telas. Eu não vou recriminar as telas, certo. Mas eu recrimino, sim, o uso excessivo delas. Isso. Né? Isso prejudica muito o desenvolvimento dessas crianças. Volto a repetir, dentro dessa primeira fase de infância, né, é muito mais fácil estimular com outras coisas, com outros repertórios que dê maior prazer para elas, do que propriamente dito as telas, né? O uso excessivo pode interferir ali no caso do diagnóstico do autismo? Eu não vejo como uma interferência, certo. Mas eu vejo como uma máscara que se põe para que outros comportamentos possam vir a aparecer. Dentro de uma avaliação neuropsicológica, a gente pode sim mensurar os níveis que essa criança pode estar dentro do espectro, né? No caso, ainda falando do uso excessivo, né? Uhum. Qual o impacto, no caso, nesse universo, no desenvolvimento emocional dessas crianças? Assim, a gente nota que, principalmente, elas se fecham muito porque ali elas encontram o estímulo necessário para aquele momento. Uhum. Quanto maior o cérebro é estimulado, aí a gente vai estar falando das telas, celular, tablet, a própria TV, né? Quanto maior estímulo tiver, ela vai se fechando cada vez mais. Interfere no meio social, interfere no brincar, no play com os coleguinhas. Então, sim, eu não vou descer pro play, eu vou ficar olhando meu celular, eu vou repetir isso, e vou repetir isso, e vou repetir isso. Isso pode mascarar outros comportamentos, outros diagnósticos de neurodesenvolvimento, né? Não só o espectro, né? Agora, se falando dos pais,
Como que os pais, né, qual a dica no caso aqui, como que os pais fazem, podem fazer essa mediação? Porque, por um lado, a criança vai ficar ali com a irritabilidade, poxa, eu quero o celular, e como que os Aham. pais fazer? Quais dicas que você daria para os pais? Eu sempre dou essa orientação aos pais, aos papais e às mamães que sentam na minha frente para discutir os filhos, que quanto maior o estímulo, quanto maior a diversidade de estímulos, isso vem da leitura de um livro de 5 páginas, ah, o brincar com jogos de tabuleiro, Certo. o brincar com a própria areia do mar na praia, a argila, a montar cubos, Uhum. quebrar os cubos, remontar eles, brincar de carrinho. O brincar funcional é muito importante nessa fase para que se tenha uma outra estrutura e não só um estímulo através das telas. Então, assim, quando os pais sentam na minha frente, eu exponho todas essas variedades de estímulos. E aí, cada vez mais, as telas vão ficando para trás, né? Eu não recrimino as telas. As Aham. telas, sim, são importantes, mas não nessa fase de desenvolvimento, né? Teria um tempo ideal de exposição de telas para uma criança, por exemplo, até os 9, 10 anos, por exemplo? Um Eu vou começar da primeira recomendado? infância. Tá, O tempo de tela, 0. legal. 2 anos para frente, menos possível. E Uhum, aí você falou de 9 anos, menos possível ainda. uhum, Eu procuro estimular nessa primeira infância, saindo da primeira infância, os meus pacientinhos, né, que eu falo, é, com outras sensações, outras percepções. Isso vai desde um joguinho de tabuleiro, o sentar no chão, ah, na minha sala, no consultório. Então, assim, quanto maior prazer a criança descubra em outras atividades, outras tarefas, muito mais essas telas vão ser esquecidas. Então, quando ele chega em casa, quando chega da escola, quando chega das terapias, a criança quer brincar no chão com o pai, quer brincar no chão com a mãe, quer ajudar a montar a mesa no jantar, no almoço. Então, assim, quanto maior a atividade, as telas vão sendo, sim, deixadas de lado. Isso é questão de estímulo. O cérebro não está preparado para tanto estímulo assim. Eu sempre vou dar o um exemplo, bem curto, que nós, de tanto usar a tela do computador, sentimos dor de cabeça. verdade. Imagina uma criança que não tem o cérebro ainda desenvolvido, né? E ela não Sim, sim. consegue mensurar isso. E a gente também não. Então, assim, quanto menos estímulos a gente der através das telas, muito melhor. Antônio, suas considerações finais, e aí, de repente, né, principalmente para aquelas famílias que estão se descobrindo agora, né? No caso, a família típica está descobrindo agora que o filho foi diagnosticado aí. Você possa fazer suas considerações finais e essas famílias que estão começando agora nessa caminhada. Eu atendo uma gama de papais, de mamães que estão dentro desse universo do espectro. O espectro não é assustador. Uhum, O espectro é desafiador. Então, quanto mais desafio a gente tiver, muito mais a gente tem que ter esses desafios na palma da nossa mão. A uhum. gente tem que discutir, a gente tem que saber como manejar uma criança atípica, isso se falando do espectro, e o espectro tem variedades de comorbidades. Então, ele pode vir carreado de muitas outras comorbidades, a não ser do espectro. Então a gente precisa, assim, dessa psicoeducação, dessa troca com um terapeuta que dê essa abertura, que Uhum. saiba dialogar, que saiba transitar nesse pseudo-desespero que existe, desse assustador mundo, né? Que eu não vejo dessa forma. Então a gente precisa, sim, dialogar, discutir, se informar. Isso acontece através da psicoeducação, só da psicoeducação. E um bom profissional, sim, pode botar essas famílias no colo, pode acolher essas famílias com muito mais atenção.
Bacana, Antônio. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Valeu. Agradeço mesmo. Obrigado. Valeu, gente. Olha, a ajuda de um especialista é de fundamental. Precisa. A criança precisa ter ali uma ajuda adequada, né? Precisa fazer terapia. Mas agora eu vou falar de pai para pai, de coração para coração, porque eu tenho um filho autista dentro de casa. Às vezes o excesso ou a diminuição do excesso de tela na vida dos seus filhos vai passar também pelos seus hábitos. Porque muitas vezes é mais fácil nós colocarmos o celular na mão do filho. Toma aí, meu filho, para ele ficar quieto. E a gente coloca, ele senta lá no cantinho do sofá, e a forma dele ficar quieto é com o celular na mão. Então, às vezes, tirar esse celular da mão, sentar com a criança, ler um livro para ele, ler um livro para ela. Então, passa também a questão do especialista, é de fundamental, tem que ter a terapia. Mas dentro de casa, no dia a dia, passa também um pouco pelos seus hábitos. Então, às vezes, no cansaço, às vezes a gente chega do trabalho, está cansado, está esgotado, mas a gente dá um pouco mais de atenção para os nossos filhos, ler, brincar, sentar no chão, como o Antônio estava falando assim. Gente, isso é de suma importância, tá bom? Então vamos cuidar dos nossos filhos, vamos ajudar os nossos filhos a superar e passar por todo esse processo, tá bom? Mas agora nós vamos falar sobre saúde, magnésio. Vamos lá. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também. E ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Olha, bacana, gente, 60% de desconto. Eu vou repetir o telefone, 0800 591 8773 e ainda leva aí 2 brindes e no carnê. Vamos aproveitar. Antes do intervalo, eu quero falar sobre o Vem Voz Evangelização e Música. As inscrições estão abertas. Ei, você que conhece aí um músico na sua paróquia, na sua comunidade, vai lá, dê uma forcinha para que esse músico possa se inscrever e quem sabe você vai assisti-lo aqui do palco da TV Evangelizar para todo mundo. Então, vem, Voz, Evangelização e Música. Vamos para um breve intervalo, fique conosco, lembrando que no próximo bloco tem coisa boa aí. Vamos lá. Estamos de volta hoje, quarta-feira mariana, aqui na TV Evangelizar, programa Hora Boa. Olá, Dona Maria, seu José, é o seguinte, de segunda a sábado, 22 horas, programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Quero lembrar também que o nosso canal do YouTube tem todo um acervo, todos os nossos programas estão lá, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Mas vamos falar sobre caridade? Sim. Padre Reginaldo Manzotti, na live Compromisso de Amor, nessa live foi arrecadado 60 toneladas de alimentos. E nós já começamos a distribuir esses alimentos em vários estados, várias cidades, várias pastorais, entidades. E agora nós vamos acompanhar a entrega de 6 toneladas
na cidade de Fortaleza. Aproveito mandando aqui um abraço para o povo que nos acompanha em Fortaleza pelo canal 21. Vamos acompanhar também, um grande abraço aí para o bispo. Vamos acompanhar a entrega então. Na capital do Ceará, fomos acompanhar de perto um verdadeiro ato de solidariedade, a entrega de alimentos do especial Compromisso de Amor. Fortaleza recebeu 6 toneladas, parte das 60 toneladas arrecadadas com o apoio do povo brasileiro e da obra Evangelizar é Preciso, liderada pelo padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso, evangelizar. 600 cestas básicas foram entregues a famílias em situação de vulnerabilidade. Uma ajuda essencial, que leva alívio e faz a diferença no dia a dia de muita gente. As 9 regiões da Arquidiocese vão ser beneficiadas, muitas paróquias, muitas famílias de projetos que são atendidos pela Pastoral Carcerária, pelo Povo da Rua, pelo projeto do Lumen e outros projetos que vão receber essa cesta. Então, essa quantia vai beneficiar muita gente e nós vamos ter uma grande quantidade de gente que vai poder se alimentar com esse alimento que está chegando do projeto da Evangelizar. Dona Maria Regina, da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Fortaleza, contou pra gente que a doação chegou na hora certa e que vai beneficiar muitas pessoas atendidas pela pastoral. Faz toda a diferença essas cestas que a gente recebe. Os familiares deles ficam aqui fora, passando muitas vezes necessidade. E a gente, como pastoral, como instituição, a gente tenta ajudar no que a gente pode. Tudo isso só foi possível porque milhares de pessoas se uniram com um só propósito: ajudar o especial Compromisso de Amor, que segue espalhando alimento e esperança por todo o Brasil. A Evangelizar mostra, mais uma vez, que quando há fé e solidariedade, o bem se multiplica. A Arquidiocese de Fortaleza, ela é rica em diversas expressões, temos inúmeros projetos sociais e certamente essas cestas elas vão servir como esse chegar de Deus na vida das pessoas como providência, né? Também queremos agradecer ao padre Reginaldo Manzotti, bem como também a todos os benfeitores que fizeram com que a sua partilha chegasse até aqui. Então, que Deus abençoe a todos. Nisso está meu coração. Nisso está meu coração. Meu povo, é o seguinte, nós vamos agora ao boletim de notícias para ficarmos bem informados. Vamos lá. Olá, boa tarde, William. Um estudo americano revelou que dietas ricas em alimentos naturais, como arroz, feijão, frutas, verduras e grãos integrais, favorecem o envelhecimento saudável. A pesquisa acompanhou milhares de pessoas por décadas e mostrou que manter uma alimentação equilibrada desde cedo pode ajudar a chegar aos 70 anos sem doenças crônicas. Especialistas destacam que o tradicional arroz com feijão é uma combinação completa e acessível que promove a saciedade, regula o intestino e ajuda no controle do açúcar no sangue. Um diamante bruto de 646 quilates foi encontrado legalmente em Coromandel, no Alto Paranaíba, Minas Gerais. A pedra descoberta às margens do Rio Douradinho é o segundo maior diamante já registrado no Brasil e está avaliado em cerca de 16 milhões de reais. O maior, de 726 quilates, também foi achado na região em 1938. A gema teve a autenticidade confirmada por uma engenheira de mineração, mas a avaliação ainda é extraoficial e, por segurança, os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Eu volto com você, William. E agora que você já está informado, vamos falar sobre inspiração. A inspiração, ela está em todos os lugares. Às vezes a inspiração está no silêncio da madrugada, no sorriso de um estranho, num som da chuva, de uma música, de uma canção. Ela nasce do esperado dos detalhes. Basta estar aberto para o mundo para que a criatividade floresça. Vamos acompanhar esse lindo VT.
Você já se perguntou de onde vem a inspiração? Para alguns, ela surge de forma repentina. Para outros, é o resultado de uma longa caminhada de observação e experiência. No esporte, ídolos inspiram gerações e novos atletas. Na música, a inspiração se espalha por acordes. Cantores e compositores despertam sentimentos profundos em quem os ouve. Mas inspiração também está nas histórias do dia a dia. Professores que incentivam seus alunos, voluntários que dedicam tempo para ajudar e pais que ensinam valores. Cada ação pode ser uma faísca para o futuro. Inspiração está ao nosso redor, seja em um grande palco ou em pequenos gestos. Ela nos move para sermos melhores a cada dia. E deixa eu falar uma coisa para você, que nós sejamos inspiração na vida do outro. Muitas vezes o outro precisa da sua inspiração. Mas agora nós temos um recado especial, Gertrate. Vamos lá, vamos acompanhar. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Olha, o telefone tá aí. Vamos cuidar da diabetes. 0800 555 5123. Minha gente, vamos falar agora do Rio de Janeiro. Nós estamos na terceira fase da implantação do canal 16.1 no Rio de Janeiro. Começamos no ano passado, agosto, setembro, né? Foi a primeira fase, depois nós tivemos a segunda fase. Primeira fase, segunda fase. O que você está falando, William? Da expansão do canal. O canal ele não pegou toda a cidade do Rio de Janeiro, ele começou aos poucos, essa implantação. E justamente para celebrar essa terceira fase, nós teremos o Evangelizar é Preciso com o Padre Reginaldo Manzotti, também o arcebispo cardeal Dorani Tempesta, e esse encontro será no ginásio, no Maracanãzinho, minha gente. Data, dia 26 de julho, É importante você entrar no site e se inscrever. É preciso fazer a inscrição, porém, a inscrição é gratuita, tá bom? Vamos celebrar então a terceira fase do canal 16.1 no Rio de Janeiro, com esse grande evento, esse grande encontro com o Padre Reginaldo Manzotti e também Dorani Tempesta. Minha gente, o tempo tá chegando ao final, o diretor já tá mandando eu embora. Quinta-feira, amanhã, espero por vocês. Tchau!